Ômega 33, começando agora mais um episódio do 33, o programa de 30 minutos cravados com o melhor das nossas conversas, só o melhor que a gente teve dentro na nossa gravação. A gente fica uma hora e meia, 2 horas batendo papo e tira 30 minutos para vocês. Isso 30 porque são 30 minutos, 3 porque são 3 amigos aqui batendo papo e trazendo alguma coisa que vai colocar uma pulguinha atrás da sua orelha. Eu tô aqui mais uma vez com meu amigo e parceiro Júlio Camacho. Fala, Júlio. Olha, um prazer enorme estar mais uma vez aqui, Gabriel. E pelo tanto que você falou bem do nosso convidado, tenho certeza que para quem estiver assistindo vai ser uma experiência tão legal quanto para a gente vai ser conversar com ele. Então, seja muito bem-vindo aí, Fernando Hessel. Prazer ter você com a gente, viu? Prazer é todo meu. Eu já estava curioso desses 3 minutos que estavam sobrando aí, porque 3 minutos na principal rede de televisão no Brasil é caríssimo. Mas os 3 aqui têm o seu valor muito mais do que o dessa emissora. Fernando Hessel, para quem acho que para poucas pessoas que não o conhecem, é um grande jornalista, está aí na história da televisão brasileira. E recentemente, né, Fernando? Recentemente, há alguns anos, foi nomeado observador da Casa Branca. Em primeiro lugar, explica pra gente o que significa ser um observador da Casa Branca. Vocês sabem que, vocês dois aí, que essa é uma pergunta que todos fazem. E não tem nenhum segredo na palavra, não. Ela traduz literalmente o sentido da palavra de observação. Ele é um observador mesmo. Ele está lá apenas para cumprir um papel de observar e avaliar de maneira isenta todas as ações políticas, econômicas. Existem observadores também do setor privado em determinados mercados. Esse é um título que eu mesmo me auto-intitulei, até porque a minha credencial é uma credencial de imprensa, mas não faria sentido, eu, por exemplo, não sou mais repórter, não sou mais jornalista ligado a nenhuma ou outra emissora de televisão ou meio de comunicação. Então não faria sentido eu me colocar como correspondente, até porque o termo correspondente, atrelado à terminologia correspondente, você tem que trabalhar todo dia, ter um compromisso diário de entregar aquela informação para as pessoas. Então eu prefiro o observador, que me isenta um pouquinho mais, e aí eu não tenho esse compromisso com nenhuma emissora, nenhum meio de comunicação, apesar de ser amigo de todos. Foi curiosa a escolha do termo observador, porque em latim, a gente sabe, observar vem de observare, que ob é a partir de, e servare, na verdade, é cuidar, né? É cuidar de alguma coisa, é manter alguma coisa segura. Como que se dá, como é que é o papel de um observador no momento de tanta fake news, no momento em que a informação é tão mal cuidada? Então, dentro desse entendimento, né, do cuidar, né, da segunda parte do observar, a gente não tem esse controle, né? Até porque, principalmente agora em que os Estados Unidos vivem uma situação bastante diferente, e aqui eu vou falar rasgado até porque vocês me dão essa liberdade, as coisas estão totalmente fora de controle. O que a gente fala hoje de manhã, daqui a pouco à tarde, você é totalmente diferente, você perde até o controle dessa informação. Então, a gente vive realmente, e eu não quero ser o cavaleiro do apocalipse aqui, mas as coisas estão bem conturbadas em termos de informação. A gente sabe que há uma motivação por trás disso tudo, a intenção é justamente essa, e aí cabe nós, jornalistas, observadores, analistas, correspondentes, a fazer um grande filtro para não cair nessa vibe, nesse mood que o poder americano está tentando implementar ou suplantar nesse momento, sabe? Fernando, isso é uma questão importantíssima, né? Você é um cara que está aí de maneira isenta, você passou o governo Biden todo como observador, acho que desde o início, né? E agora você está com a administração Trump e você já deixou bem claro que tem um furacãozinho passando ali. E é uma coisa que a gente tem percebido desde o início. Trump chegou com uma administração que está criando burburinho em todas as áreas, econômica, relações internacionais, imigração. O que você entende que está sendo feito? Você enxerga o caminho que o governo americano está tomando daqui para frente? Eu vejo com bons olhos pessoas da área do setor privado trazerem um pouco dessa filosofia do corporativo para o setor público. Só que acho que existe um caminho para se fazer isso. Então, a gente vê, por exemplo, os Estados Unidos não tendo dinheiro para pagar a folha de pagamento dos funcionários. Mas a maneira com que isso está sendo feito é muito questionável. E acho que é um tempo muito curto para se fazer um negócio como esse. Por exemplo, nós temos uma coisa muito simples, a Voz da América, né? Uma instituição de comunicação pública de muitos anos, de muitas décadas, semana passada, demitindo praticamente 80% do efetivo
e aí daqui a pouco tem que recontratar tudo de novo. Precisa ir com cautela, até porque a gente não vive sozinho nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não está sozinho nesse globo. Ele está totalmente interligado, e aí você tem uma questão de confiança que o país precisa ter. Ele pode ser o primeiro lugar, ele pode ser o ultra mega blaster do universo, mas hoje nós vivemos interligados. Se a gente apagar a luz dos Estados Unidos, o mundo acaba. E aí, será que é isso que eles estão querendo fazer? Então, a gente precisa observar isso. Eu queria até complementar isso, buscando assim um olhar seu exatamente na condição de observador mesmo, sendo mais amplo da palavra. Como é que você notou o governo Biden, sobre a perspectiva da imprensa, sobre a perspectiva da notícia? Como é que você notou o governo Biden e o governo Trump? O quanto que esses governos interferem mais ou menos, né, no que está sendo oficial e oficiosamente publicado? Então, a questão da administração Biden, ela deixou muito a desejar. Trabalhou, fez um esforço extracomunal, assim, a idade dele bastante avançada, mas tinha uma equipe trabalhando. Ele pega o governo, por exemplo, no momento de pandemia, né? Ele entrega o governo agora para o Trump, né, com a taxa de desemprego baixíssima, né? A gente teve um aumento agora dessa taxa nas últimas semanas. Então, ele fez um grande esforço, mas faltou ainda, acho que ele podia fazer muito mais. Por exemplo, o Biden só deu uma entrevista coletiva apenas durante esses 4 anos. Ele visitou apenas uma vez e ainda meio que de surpresa, não tinha ninguém na sala de conferência, ele apareceu lá, ninguém sabia que ele ia aparecer. É difícil, né? Por outro lado, você tem uma nova administração do Trump que fala demais. E se você olhar dentro dos democratas, e é uma discussão já que já está bastante desgastada, não tem nomes, o democrata não tem nome que substituísse Biden à altura, né? Tentaram ali a Câmara, mas não foi. Aí, por outro lado, se você olhar também no partido dos republicanos, você também não tem nome, você só tem o Trump. Então, eu acho que precisa aí criar uma nova geração de políticos, assim como o Brasil. Claro que os Estados Unidos está numa situação um pouco melhor, evidentemente, até por conta da economia, mas precisa se criar mais nome. Então, o comparativo eu falo, um falhou por ficar ali quietinho, né, devagarzinho, e o outro por estar muito acelerado. Então, precisa ter um meio termo nesse sentido. Um pecou por falta, um pecou por excesso. Um está pecando por excesso. Exatamente. Mas talvez até seja um reflexo, né, você ter a falta e o cara vem querendo fazer o excesso, querendo fazer o contraponto, querendo fazer o oposto. Isso é uma coisa muito normal no ser humano, ainda mais no meio político. O que eu tenho ouvido muito é que os Estados Unidos estão aí lutando para não perder relevância. Ao mesmo tempo que a gente sabe que se esse país quebrar, o mundo quebra, o país também está preocupado com a ascensão da China e com a perda de relevância, a perda da força do dólar. A gente vê a economia americana aí lutando, independentemente de lado político. O que eu tenho lido sobre esse assunto é que o Trump está tentando fazer, a administração Trump, é dar um choque, né, é trazer uma coisa, é fazer com que o dólar torne-se novamente uma referência forte, ou quer dizer, nunca deixou de ser, mas que assuma de vez, mas que, por outro lado, cai muito nisso que você falou. Se não houver uma adesão global os outros países todos aderindo, não vai adiantar de nada. A gente vai só criar uma ruptura muito grande no mundo. Você conversa ali internamente sobre essa dualidade, o que está acontecendo, uma hora o país querendo retomar a força, mas por outro lado o país correndo o risco de causar uma cisão total que pode ser desastroso? Então, essa busca pela manutenção da hegemonia americana que o Trump está fazendo é uma força burra, sabe? É uma força muito burra. E aí, realmente, ele coloca nessa segunda gestão uma questão chamada ego muito mais aflorada que a primeira. Os Estados Unidos são diferentes do primeiro mandato de Trump. E aí, nesse intervalo, que a gente entende, conversando até mesmo com outros colegas, é de que o Trump... Eu vou ter uma conversa bem aberta aqui com vocês. Eu acho que ele foi teoricamente tímido na primeira, e aí nesse período em que entrou o Biden, ele falou assim, peraí, tem gente mais louca que eu não vou permitir que isso aconteça, eu vou ser mais louco que ele, vou ser mais louco que o primeiro-ministro de Israel, vou ser mais louco que o Putin, ninguém pode pegar essa posição de loucura mais do que eu. Então, a gente percebe que ele vem muito mais turbinado, muito mais aloprado nessa administração do que os outros, porque ele
ele deve falar assim para ele, não, eu preciso ser mais louco. Por isso que vem essas coisas de Groenlândia, questão do Canadá, anexar o Canadá à força, tomar o canal do Panamá. Então são pautas assim que fogem à normalidade de qualquer empresário, de qualquer autoridade. Então a gente vê realmente um surto meio que psicótico político por parte do Trump, que ele só tem a perder. Não, nós estamos falando hoje, no momento que nós estamos aqui conversando, saiu o resultado aí, 4 trilhões de dólares em perdas na Bolsa Americana nos últimos 15 dias. 4 trilhões. A gente tem uma massa imigratória que vive nos Estados Unidos, ilegais, né, de não documentados, eles geram uma receita anual aí de 3 trilhões de dólares. A gente está falando em 15 dias, é mais daquilo que o imigrante indocumentado gera para os Estados Unidos. É uma coisa que ele precisa parar e pensar. Precisa ver se ele consegue pensar, né? Eu tenho uma leitura pessoal e queria até saber a sua opinião, Fernando, sobre isso. A impressão que eu tenho é assim, o Trump ele veio do mercado imobiliário e veio do entretenimento, né? Ele é um homem de show, de televisão. Então ele tem ideia muito clara do que é manter a audiência ou gerar audiência. Então a impressão que dá é que assim, as pautas muitas vezes são colocadas, via de regra me parece ser uma coisa muito mais no sentido de estar sempre sendo falado. Eu imagino que hoje um dos nomes mais falados no planeta seja o nome dele. E ele é uma marca. E ele valoriza essa marca à medida que esse nome é mais propagandeado. Como você bem disse, eu já morava aqui nos Estados Unidos na primeira administração do Trump. Eu vejo, é como se fossem duas pessoas diferentes. A gente sabe que na base tem uma mesma lógica, mas a parte externa, a parte visível, é completamente diferente. E aí eu queria até pegar uma carona nisso para saber a sua opinião sobre justamente esse mundo do entretenimento se misturando com a coisa pública. O sonho de todo político é ter esse tipo de talento e exibição e exposição, porque isso é uma ferramenta de empoderamento. Por isso que dentro do partido não tem nomes, porque realmente ele é o único que tem esse potencial. Mas o que eu vejo nessa segunda administração do Trump tem essa questão do ego, né, dessa necessidade de exposição, mas eu sinto aparente necessidade de se pagar uma conta. O que eu quero dizer com isso? A gente tem o Elon Musk ali. O Trump não morre de amores por ele ali. Então, eu acredito que em dado momento o Trump está pagando uma conta. É muito notório isso, porque a Casa Branca, o governo americano, inclusive dentro da primeira gestão do Trump, você não viu isso. O setor privado dentro do Salão Oval, dando coletiva. O cara é CEO ativo nas suas empresas, na SpaceX. Nem no Brasil, nosso querido Brasil, a gente viu isso. Por isso que a gente, quando enxerga o Trump junto com o Elon Musk, apagando a figura do vice-presidente, há ali, na verdade, uma submissão do próprio Trump com o setor privado na pessoa do Elon Musk. Então, a gente tem um ingrediente a mais aí para poder complicar um pouquinho o nosso trabalho, viu? A gente se sente sem ter o que fazer, né? A gente fica observando essas grandes figuras mexendo com as nossas vidas, que a gente fica aqui assim parado olhando e falando, meu Deus, onde isso vai parar? Como é que eu vou resolver isso na minha cabeça? Dentro do partido dele, a gente já sabe que já tem republicanos já que já colocou o pé atrás, mas já colocou o homem lá dentro. Como é que vai fazer agora? Imagino que você já tenha falado sobre isso várias vezes. O mercado digital qualquer um faz. Desde o governo Obama, talvez um pouco antes, que a internet entrou muito forte nas decisões. As pessoas hoje migraram, qualquer um abre uma câmera, vai no canal do YouTube, no Instagram e fala sobre política. Você é um profissional sério que saiu hoje da TV e hoje segue o seu caminho no digital. E como entender isso, Fernando? Por um lado, cara, na minha opinião, assim, bom demais que hoje em dia as pessoas podem falar. Porém, para você saber ouvir essas fontes, escolher essas fontes, ouvir o contraditório, entender, também te demanda um pouco de conhecimento do que está acontecendo. Que a tendência como algoritmo, por exemplo, é o YouTube não para de te entregar coisas com o mesmo conteúdo. Como funciona isso, cara? Que tem gente séria, tem gente não séria. Depende da educação para as pessoas poderem fazer a seleção. O que você enxerga sobre essa coisa da comunicação, principalmente do digital? Como funciona isso na tua cabeça? Vocês podem se surpreender agora um pouco do que eu vou falar. Eu sou super a favor da regulamentação da internet, em qualquer país, principalmente no Brasil. Flávio, mas como, Fernando, você é um jornalista, você jurou, tal, lá na universidade, no final do seu curso, tal, não sei o quê. Mas eu sou a favor, sim. E aí a gente volta um pouco na questão que eu falei anteriormente
sobre a questão da responsabilidade civil, criminal, que as emissoras de TV têm, que as revistas têm, que o jornal impresso tem. Qualquer empresa que abre aí o seu blog e sai falando essas mentiras, né, não tem processo nenhum, não tem ética nenhuma na produção dessas notícias, e derruba a imagem de uma determinada pessoa. E olha que já as empresas profissionais erram bastante. A gente vê o caso da Escola Base, o Estadão, a Globo, que assim, acabou com a vida da Escola Base, depois foi ver, não foi nada disso que aconteceu. Então, se isso já acontece com grandes emissoras, com um jurídico estruturado, com um código de ética escrito, imagina um blogueiro qualquer aí que arrebanha milhões de pessoas. Não tem responsabilidade nenhuma. Aí fala, mas você está protegendo... Não, eu acho que a gente tem que ser justo. Eu estou falando de peito aberto, não estou trabalhando em nenhuma emissora, eu não teria interesse nenhum de ficar falando uma coisa dessa. Mas é preciso colocar regra. Quando o presidente Lula chegou com isso, ele foi metralhado em praça pública. Eu era um dos delegados da Confecom, que foi o nome que se deu a isso, né? Que reuniu o Brasil inteiro para justamente estudar uma minuta para essa regulação da internet, e eu estava ali representando o setor privado. Veja só, eu era do setor privado, representando, era delegado, não era nem da sociedade civil, nada. Eu era um grande defensor disso. A internet chegou, avassaladora, e a gente vê aí realmente as pessoas se doendo, tendo que fugir do Brasil para se refugiar nos Estados Unidos, porque não se regulou lá atrás, não colocou a regra do jogo. Só que assim, dá tempo? Acho que dá tempo. Mas é um pouquinho tarde demais. Muito difícil. E eu sou pego, às vezes, de surpresa dentro da minha própria família, trazendo assuntos que realmente não fazem nenhum sentido, não tem nenhum embasamento lógico e factual de uma notícia, e a gente tem que, ali, não é bem assim, ou você precisa até dar um tempo para a pessoa ir trabalhando de outra maneira para dizer, olha, não é bem assim, isso aí é uma mentira, você está acreditando numa mentira. A gente vive num tempo tão estranho e tão curioso, que a gente começa, inclusive, a discutir coisas que, por serem tão óbvias, não deveriam nem ser discutidas. Uma vez que você vive em sociedade, regras têm que ser combinadas, né? Assim, se eu decidir que eu vou entrar na casa do meu vizinho, abrir a geladeira e pegar a comida dele, não pode. Tem uma regra, tem uma lei que diz, não, você não pode fazer isso. Se eu quiser andar pelado na rua, não pode. Em sociedade, você vai abrir mão de algumas coisas em função de uma regra que foi estabelecida antes. Então, a gente discutir se determinada atividade, sobretudo como a internet, que tem uma absurda participação no psiquismo das pessoas, deveria ou não ser regulada, a discussão em si já me parece estranha, porque qualquer atividade, eu vou além, entre duas pessoas. A partir do momento que duas pessoas se encontram, é preciso haver uma regra prévia estabelecendo, olha, isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve. Isso até pode, mas não é recomendado. Se a gente pensar em termos amplos, não faria sentido algum a gente discutir se determinada atividade seria ou não regulada ou regulamentada. Me parece absurda a discussão e, de fato, Fernando, em nada me surpreende a sua posição. Então, eu queria mudar um pouco de eixo e queria saber de tantos anos de carreira, uma reportagem, alguma matéria, alguma coisa que tenha feito, que seja talvez a das mais desafiadoras, né? Qual foi a reportagem ou matéria ou, enfim, o evento mais desafiador da sua carreira? É difícil essa pergunta, viu? Para responder, porque eu parto do pressuposto de que toda notícia tem a sua relevância. Aí você vai falar assim, Fernando, essa é uma resposta política, mas eu tenho certeza que toda reportagem ela tem a sua importância e o seu desafio. Se eu falar para você que teve um dia que eu cheguei na redação e aí o editor-chefe falou assim, Fernando, eu tenho uma pauta para você fazer, é um buraco lá na Avenida 23 de Maio, em São Paulo, uma das mais movimentadas para quem não conhece. Ele falou, Fernando, não tem informação nenhuma, é um buraco que o pessoal está reclamando, tal. Eu posso dizer para vocês que é mais difícil você fazer a matéria de um buraco, que ninguém tem informação desse buraco, do que entrevistar um presidente da República. Porque você tem que construir. E aquela missão, quando foi dada para mim, eu não fiz um buraco só, fiz vários buracos na minha vida. Então, aí você vai falar assim, pô, Fernando, a matéria mais importante para você é um buraco. Pode sim ser um buraco, porque o buraco não fala, o buraco não se comporta, não briga com você, não faz nada ao buraco. O buraco está lá. E aí você chega na frente do buraco, você vai fazer assim, tá, o que eu vou fazer nesse buraco? Aí você começa. Como que era essa rua? Quem construiu? Qual é o prefeito? Vai na Secretaria de Infraestrutura, dá um trabalho fazer a matéria de buraco.
que acaba realmente sendo mais difícil do que entrevistar um presidente ou descobrir um traficante ou ter uma exclusiva com um mafioso italiano, como já aconteceu comigo. Então eu posso dizer para você assim, não tenho uma reportagem preferida, mas se eu for escolher, eu posso dizer assim, matérias, reportagens de buraco dão trabalho. Muito bom. E você teve, Fernando, na sua história, alguma matéria que você publicou e depois pensou, cara, não deveria ter feito isso, não deveria ter mexido nesse vespeiro? Ou alguma matéria que você fez e que depois, por alguma razão, não pôde sair? Não, graças a Deus, nunca tive um problema de censura dentro da emissora, tipo, ó, não coloca essa reportagem não. Então, eu nunca tive um problema dessa ordem dentro da minha carreira profissional. Se eu posso elencar aqui uma reportagem, eu citei agora há pouco a questão do mafioso italiano. Deu uma série de problemas essa reportagem, porque eu era produtor na época do Cabrini e surgiu a questão desse italiano mafioso que estava escondido no interior de São Paulo, em Jundiaí, com RG falso durante 30 anos. Nossa. E ele era muito bem relacionado. A casa do mafioso italiano, onde ele se escondeu durante 30 anos, era em cima da delegacia. E aí você fala, como é que vocês descobriram isso? Nós não descobrimos, porque quando eu produzi os procurados da Interpol, a gente colocou a foto desse mafioso italiano e o italiano, no final da edição do jornal, ligou na redação, a gente já estava indo embora, eu peguei o telefone e liguei, atendi o telefone aéreo e falei assim, olha, eu sou esse mafioso italiano que vocês colocaram a foto, assim, assim, assado, e eu quero me entregar para a polícia, eu quero me entregar para a Interpol. Quase que eu falei assim, você é louco? O senhor não tá bem? 30 anos escondido? Eu falei assim, não, eu quero por uma questão de honra. Só sei que eu falei assim, não, tudo bem, tá, o que o senhor quer? Não, eu quero dar uma entrevista ao Roberto Cabrini para dizer que eu estou me entregando para a Interpol e não a Interpol está me pegando. Tá bom, é um direito que o senhor tem. Então eu vou falar com o Cabrini e daí qualquer coisa, a gente marca um ponto de encontro. Bom, assim, resumindo, o Cabrini falou assim, topou, lógico, vamos fazer uma exclusiva com esse mafioso italiano. Ok, fizemos a entrevista na calçada, só que o cinegrafista, que era muito malandro, fez amizade com o mafioso. Olha que história interessante. Quando termina a entrevista, eu acabei, ok, tchau. Nessa amizade com o cinegrafista, o que o cinegrafista fez? Pagou o táxi pro mafioso italiano ir pro motel. Depois, no dia seguinte, pegou o mafioso italiano, botou dentro da viatura da emissora, foi para Jundiaí para mostrar a casa, os macarrões, o vinho que o mafioso italiano, não sei o que, a vida. E o cinegrafista achando que estava fazendo a melhor das coisas. E eu era produtor, teoricamente eu tinha um certo controle da reportagem, mas o cinegrafista resolveu sair por outro lado. Só sei que era o final da Casa dos Artistas, no domingo, quando, de repente, eu estou no aniversário de criança, me toca o telefone, é o cinegrafista, assim, Fernando, manda uma equipe de reportagem aqui na frente da Casa dos Artistas, porque eu estou sendo preso com o italiano dentro do carro da Band. Mas o que você está fazendo com o negócio? Não, porque eu estou sendo preso, vem aqui, não sei o quê. Aí a gente foi descobrir que, na verdade, o cinegrafista tinha muita amizade com o policial civil e ele quis prestigiar o delegado e contou que estava com o mafioso italiano e montou uma emboscada pro mafioso italiano na frente do final da Casa dos Artistas, onde toda a imprensa estava lá. Estado de São Paulo, todo mundo estava lá. Então ele achou o momento certo. Isso deu uma série de problemas e aí a gente está discutindo aqui ética do jornalismo, que é importante. Então isso foi um aprendizado para mim, porque depois da prisão do mafioso italiano, que aí, na verdade, desbancou todo o objetivo do próprio italiano, que era ele se entregar, o mafioso italiano começou a dizer assim, não, porque a Band pagou o táxi, a Band me pagou o motel, a Band me colocou dentro da viatura, e aí a gente começou, eu, o Cabrini e o cinegrafista, a ser denunciado abriu-se um inquérito de facilitação de fuga, de formação de quadrilha, eu, Cabrini, cinegrafista, tudo. Veja, claro que isso não foi para frente, mas durou um ano. Então, essa foi uma grande experiência para se aprender realmente a como lidar com a notícia, que coisa que muito blogueiro hoje em dia
não sabe o que é isso, né, na prática. A sensação que dá é que esse cinegrafista ele fez exatamente o estilo de notícia que faz hoje o youtuber, né? Assim, um sujeito que pega uma câmera e faz por conta própria, dá a cabeça dele, achando que ele vai resolver o problema do mundo ou vai fazer uma coisa heróica, né? E muitas vezes o que ele está fazendo é atrapalhada mesmo. Deixa eu pegar um recorte, que é uma curiosidade pessoal. A gente sempre escutou e pensou na Casa Branca, no Pentágono, por meio do que a gente viu. E boa parte do que a gente viu no cinema. Então, assim, a população, de modo geral, tem uma fantasia sobre o que vem a ser esses locais. Você andou ali por dentro, pelos corredores, você tem acesso a isso. O que é realidade, o que é ficção, o que tem de mais curioso, o que tem de coisas que a gente não imagina que aconteça lá dentro e acontece. A Casa Branca é muito piegas, né? É muito demodê. Primeiro que a Casa Branca ela é muito velha, né? Aí eu vou falar um pouco de estrutura. Ela assusta porque realmente o poder da comunicação da mídia em cima do governo americano transforma realmente a Casa Branca num grande ícone, símbolo do poder, não só americano, mas mundial. Só que a gente se frustra, né, quando a gente entra, porque a gente acha que é um palácio de Versalhes, mas acho que não é nem 10% do tamanho do Palácio de Versalhes. É uma coisa pequena, manutenção a ser feita, ratos correndo para lá e para cá, a sala de imprensa é minúscula, aí eu fico ouvindo as pessoas entrando e super surpreso, nossa, é desse tamanho, não sei o que, então as pessoas se frustram mesmo. Então, na verdade, estou colocando isso para ilustrar, há realmente uma máquina de propaganda em cima da Casa Branca que realmente não é aquilo que é na verdade. Tem a sua história, que acho que é essa a única coisa que me chama a atenção. Então, às vezes eu entro, tomar café, uma coisa, poxa vida, tal presidente passou por aqui. Olha, tal presidente esteve dando depoimento aqui. Quando eu entro no Pentágono, eu falo assim, poxa, foi dessa sala aqui que eles anunciaram a guerra do Golfo. Ver a história passando pela minha frente. Mas é só, nada mais que isso. Eu tive a experiência de, quando eu fui a Washington, mesma coisa, aquela expectativa da Casa Branca. Quando eu cheguei em frente, eu olhei assim e falei, ué, é só aquilo ali mesmo? É aquele jardim na frente, aquela casinha branca pequena ali, a gente acha que vai vir, que é um palácio, é isso mesmo que você falou, cara. Mas eu também, como você, fico pensando na história e tudo que aconteceu ali. Aí quando eu lembrava, eu falei, não, mas deixa eu olhar por esse ângulo. Aí eu me emocionei quando eu vi, mas eu precisei puxar, porque a visão daquilo ali, cara, também foi a mesma coisa. Também achei, falei, nossa, que casinha, cara, não é nada demais, pô. Então, Fernando, a gente está aqui no 33 e tem mais 3 minutos com uma pessoa, qualquer pessoa da história da humanidade, para fazer uma pergunta. Quem seria essa pessoa e que pergunta seria essa? Eu perguntaria, sabe para quem? Eu perguntaria alguma coisa para o meu avô. Eu nunca falei nada disso. Ele é a pessoa mais próxima, já falecido, né? Faleceu quando eu tinha 6 anos de idade. Não tinha uma convivência muito próxima com ele, mas ele foi um político, vereador de um distrito lá do interior de São Paulo. E eu lembro quando a gente ia visitá-lo em Tatuí, Torre de Pedra, onde ele nasceu, ele lendo os discursos dele como político. Mesmo não entendendo tudo aquilo que ele estava falando, da importância daquilo lá. Então, eu via muito o meu avô, a vida inteira dedicada à política. E eu acho que eu perguntaria para ele, assim, se ele estivesse vivo, eu falaria assim, vô, estou fazendo certo? Eu acho que seria um prazer para mim, né, ter uma avaliação dele. Então, assim, ele eu tenho como uma referência política que ele sim poderia me dizer, falar assim, você está certo nessa sua análise ou não. E, por outro lado, ele ficaria, acho que, muito orgulhoso de ver o neto dele aonde chegou. Ele sim seria uma pessoa que eu perguntaria. Não é o Fernando Henrique Cardoso, não seria o Biden, não seria o Trump, não seria Nelson Mandela, seria o meu avô, Carlos Hessel. Bacana, sensacional, bacana. Até porque essas outras pessoas você pode perguntar, né? Mas as respostas certamente não seriam tão ricas, né? Fernando Hessel, muito obrigado, cara. Foi mais uma vez um papo contigo daqueles inesquecíveis, incrível. Deixou, não só uma pulga, deixou um ninho de pulgas atrás da orelha das pessoas. E eu acho que são coisas que não são só atuais, mas são coisas que ficam, são perenes, porque são assuntos que estão aí na história do mundo. Então, cara, muito obrigado por estar aqui com a gente, por trazer um pouco todo o seu conhecimento, da sua inteligência aqui para o nosso programa. Um prazer enorme ter você aqui. Prazer enorme estar com meu amigo aqui, Júlio. Estou aprendendo já a fazer, ó. Meu amigo Júlio Camargo do meu lado também. Fernando, espero que no futuro a gente possa conversar mais,
por mais meia hora e assim por diante. Gente, muito obrigado, vocês estão aí com a gente. Não esquece de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, de compartilhar muito. Lembrando, sempre de segunda a sexta, os trailers do 33 e aos sábados, então de 2, 3 da tarde, sai o programa completo com 30 minutos cravados. Então não esquece, diga 33.